Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero trazer para vocês a resolução da segunda parte dessas questões, que estavam aí na nossa avaliação de aprofundamentos em matemática. E para esse vídeo eu vou fazer as correções das questões que estavam no segundo modelo de avaliação, tá bom? Então acompanhe aí a solução comigo que a gente vai resolver algumas delas. Questão 1. Renata comprou uma caixa com 5 dúzias de comprimidos de um complexo vitamínico e tomou um comprimido por dia até terminá-los. Sabemos que ela tomou o primeiro comprimido em uma sexta-feira, 13 de agosto. E nós perguntamos aqui em que dia ela tomou o último comprimido. Eu já comentei no vídeo anterior que o objetivo aqui é apresentar uma solução, de preferência uma solução simples, sem perder muito tempo, sem levar muito tempo na solução dessas questões, tá bom? Claro que a gente vai levar um tempinho, porque são 11 questões, né? Então a gente não vai fazer assim tão imediato. Bom, vejam só, a gente tem aqui que a Renata tomou 5 dúzias desse comprimido aí, né? Do complexo vitamínico, e tomou um por dia. Então, se a gente pensar como são 5 dúzias, ela tomou 5 vezes 12, né? Cada dúzia é 12, 60 comprimidos. Então, naturalmente, como ela tomou um por dia, ela levou 60 dias para terminar esses comprimidos. Uma maneira de a gente ver, por exemplo, qual é a data, a gente poderia começar aqui vendo qual é a data que ela terminou, né? A gente tem algumas possibilidades aqui, 10 de outubro, 11 de outubro, 12 de outubro, tem algumas datas aqui possíveis, mas uma maneira de a gente ver a data seria a seguinte, que é a maneira ideal, eu penso, ó. Ela começa aqui no dia 13 de agosto, né? Eu sei que esse 13 de agosto é uma sexta-feira, mas eu ainda não quero ver o dia da semana, eu quero pensar só na data. Então, como ela começa no dia 13 de agosto, exatamente no dia 12 de setembro, que é um mês depois, agosto tem 31 dias, é importante que a gente veja isso, porque esse dia 31 de agosto vai estar nesse intervalo aqui, tá? Vai estar entre o 13 do 8 e o 12 do 9. Então, exatamente nessa data aqui, no dia 12 do 9, ela tinha fechado o primeiro mês. Então, nessa data, quando ela fechou o primeiro mês, ela tinha tomado 31 desses comprimidos, né? Fechou o primeiro mês. Por que fechou o primeiro mês? Porque o segundo mês vai iniciar exatamente no dia 13 de setembro, né? Que é o início do segundo ciclo aí, né? Porque cada ciclo vai começar no dia 13, naturalmente. Então, do dia 13 de setembro até o dia 12 de outubro, importante que a gente veja isso daqui, né? Porque o mês, se eu estou começando no dia 13, ele termina no dia 12 do outro mês, para ser um mês completo. Então, do dia 13 de setembro até o dia 12 de outubro, passaram-se mais 30 dias. Então, se fosse possível, do dia 13 de agosto, quando a gente começou, até o dia 12 de outubro, se ela tivesse permanecendo, ela teria tomado 30 mais 31, 61 comprimidos, certo? Mas não eram 61, né? Eram 60. Então, como ela teria tomado 61 no dia 12 de outubro, então ela terminou um dia antes, tá certo? Então, ela terminou no dia 11 de outubro, de certeza. Então, ela terminou aqui, ó, no dia 11 de outubro. 11 de outubro ou era uma terça ou era uma segunda, de acordo com o problema. Bom, vamos ver então em que dia era, tá? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês que até o dia 12 de outubro dava 61 dias, mas eu só estou interessado em 60, então foi um dia antes, ou seja, foi no dia 11 de outubro. Bom, vamos ver que dia da semana é, e aqui fica fácil pelo seguinte, como a gente tem 60 dias, a gente pode pegar esses 60 dias e ver que 60 dias é exatamente 8 vezes 7, por que 8 vezes 7? Porque 7 dias é uma semana, né? 8 vezes 7 mais 4. 8 vezes 7 é 56, mais 4, 60. Ou seja,
60 dias são 8 semanas, cada uma com 7 dias, e mais 4 dias. Como cada semana começa na sexta, né? Porque ela está começando a tomar aqui os comprimidos na sexta, então eu tenho sexta, sábado, domingo e segunda. De novo, né? Cada semana começa na sexta. Então aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto dia da semana, na sequência, começando sexta-feira. Bom, como ela termina no quarto dia, né? Porque ela toma 8 semanas e mais 4 dias, então ela terminou numa segunda-feira. Então a nossa resposta é segunda-feira, e a gente já tinha visto a data, 11 de outubro, tá certo? Então aqui, para a gente responder, segunda-feira, 11 de outubro, alternativa B. Espero que tenha ficado claro para vocês. Questão 2. Uma outra questãozinha interessante, agora uma questão de razão. Esse problema diz que o dono de uma rede de postos de combustíveis verificou que no trajeto de 60 km entre duas cidades A e B, há apenas um posto de gasolina. Ele decidiu então que abrirá uma nova filial de sua rede entre essas duas cidades e que o novo posto deverá ser construído numa posição P, tal que se tenha isso daqui, ó, AP para PB igual a 7/3. E ele diz assim: desse modo, qual deve ser a distância entre o novo posto e a cidade A? Bom, é um problema de razão, um problema relativamente simples aí de a gente fazer. A gente poderia supor da seguinte forma: vamos imaginar que aqui é a cidade A, e aí existe um trajeto, vamos colocar esse trajeto assim, que vem até aqui, e aqui é a cidade B. Entre A e B, deverá ser construído um posto de gasolina, vamos supor que é aqui. Veja que o problema diz que esse posto deve ser construído da seguinte forma: de uma maneira que eu tenha AP sobre PB igual a 7/3. O que é que isso significa? Que de A para P eu tenho 7 partes, digamos assim, vou chamar de 7x, e de P para B eu tenho 3 partes, eu vou chamar isso de 3x. Note que quando eu somar essa primeira parte, que é 7x, com essa segunda parte, que é 3x, isso daqui precisa dar 60 km. Então fica fácil de eu descobrir quanto é cada x desse. Eu estou dizendo que 7 partes somadas com 3 partes é igual a 60. Ou seja, 10 partes valem 60. Tá claro que cada parte é 6, não tá? Então aqui, 7 mais 3 é 10. 10x igual a 60. E a gente descobre esse x dividindo 60 por 10. Ou seja, esse x vale 6. 6 quilômetros, tá? Esse x é 6 quilômetros. O que é que me interessa? Me interessa saber qual é a distância, ó. Qual a distância entre o novo posto e a cidade A. Bom, a distância entre o posto e a cidade A é essa medida aqui, ó, 7x. Tranquilo? Quanto é essa medida? 7 vezes 6. E aí eu tenho a minha resposta. 7 vezes 6 é 42 quilômetros, beleza? Então, essa é a distância, né, de P até A, do ponto P até o ponto A, ou seja, do posto até a cidade A. Essa distância de P até A vale 7 vezes 6. Espero que vocês tenham entendido aí. 42 quilômetros, alternativa E. Questão 3. Esse problema diz que um mapa que representa a região encantada do Vale das Borboletas foi construído usando a escala de 1 centímetro para 15 quilômetros. Certo? 1 centímetro para 15 quilômetros. E pergunta qual a distância entre os centros de duas cidades que neste mapa distam 3 centímetros. Se você der uma olhada no mapa, o mapa já tem uma régua, né, que mostra aqui, ó, uma cidade e outra cidade
separadas aqui, ó, por uma distância de 3 centímetros. Então, eu quero saber exatamente para essas duas cidades aqui, que não estão claras no mapa o nome, qual é a distância entre elas. E é muito tranquilo, né? Porque se cada 1 centímetro vale 15 quilômetros, então eu tenho 3 centímetros vezes 15, né? 3 vezes 15 quilômetros, ou seja, 45 quilômetros. Essa é a distância dessa cidade até essa cidade. Essas cidades que no mapa tem uma distância de 3 centímetros entre seus centros, beleza? Então aqui 45 quilômetros. Mais um problema dessa série, esse problema número 4, diz que sabe-se que 5/8 do conteúdo de uma garrafa enchem 11/12 de um copo. Para encher 22 copos iguais, quantas garrafas deverão ser usadas? Bom, tem mais de uma maneira de fazer isso, mas a ideia aqui é que eu mostre uma forma simples para vocês. E uma forma simples aqui poderia ser o seguinte: você sabe que 5/8 de uma garrafa, certo? 5/8 vezes uma garrafa, digamos assim, vezes G, se G é garrafa, corresponde a 11/12 de um copo, ou seja, 11/12 vezes C. Esse C vai representar copo, assim como esse G representa garrafa. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer multiplicação cruzada, só isso. Então, eu vou fazer, observa aí, tá? Eu vou fazer 5G vezes 12 e vou encontrar um resultado. E vou fazer 8 vezes 11C, né? Porque aquele 11 está multiplicando o C ali. 8 vezes 11C e vou encontrar outro resultado. Então, me acompanha aqui, ó. 5G vezes 12, multipliquei cruzado. 5 vezes 12 é 60, né? Então, 60G é igual. Agora, 8 vezes 11C, 8 vezes 11 é 88. Então, vai dar 88C. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar. Simplificar nesse caso, eu vou dividir essa equaçãozinha que eu tenho aqui, ó. Minha equação ficou essa. Eu vou dividir essa equação, eu estou olhando aqui 60 e 88, dá para a gente dividir por 4, não dá? Então, quando eu divido por 4, 60 dividido por 4 dá 15. Então, eu descubro que 15G é igual a 88 dividido por 4 dá 22. Então, 22C. Ou seja, 15 garrafas corresponde a 22 copos. E era exatamente isso que eu queria saber. Eu queria saber quantas garrafas vão conseguir encher 22 copos iguais aos que eu tinha no início. Então, para encher 22 copos, observa aqui, ó. Para encher 22 copos, eu preciso de 15 garrafas. Então, a resposta aqui, 15 garrafas, alternativa D. Mais um problema nessa sequência, questão número 5. Numa classe estudam 19 rapazes e 21 moças. Durante as férias, 60% de todos os alunos dessa classe foram prestar trabalho voluntário. 60%. No mínimo, quantas moças participaram desse trabalho? Então, observa o seguinte. Primeiro, a gente tem 19 rapazes, 21 moças. Isso dá um total de 40, né? O problema diz que 60% desses 40, 60% vezes 40, foram prestar trabalho voluntário. Então, quantos foram? Aqui é fácil, a gente mata esses dois zeros de cima com esses dois de baixo. 6 vezes 4 é 24. Então, 24 foram prestar trabalho voluntário. Então, esses 24 estavam prestando trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Bom, o que é que a gente quer saber aqui? A gente quer saber desses 24, já que foram 60%, né?
Então foram 24. Então desses 24, no mínimo, olha cá, no mínimo, quantas moças, quantas mulheres eram? Tá bom? Então, no mínimo, quantas moças? Gente, pensa o seguinte, se eu tenho 24 que participaram, para eu ter o mínimo de moças, eu preciso ter o máximo de rapazes. Tá certo? É como se eu dissesse o seguinte, imagina que eu tivesse 20 rapazes, eu teria que ter 4 moças para fechar os 24. Imagina que eu tivesse 21 rapazes, eu teria que ter 3 moças. Não é assim? Porque 21 mais 3 dava 24. Para eu ter o número mínimo de moças, eu vou precisar ter o máximo de rapazes. Veja que quanto mais rapazes você colocar, imagina se você tivesse 22 rapazes, você só ia precisar de 2 moças. Se você tivesse 23 rapazes, você só ia precisar de uma moça. Então, para você ter o mínimo de moças, você precisa ter o máximo dos rapazes. O máximo que eu consigo ter de rapazes aqui, observa aí, é 19, porque o problema só tem 19 rapazes. Então, o máximo que eu consigo ter de rapazes é 19. Então, eu preciso acrescentar mais 5 moças, certo? 19 mais 5 vai dar 24. Então, no mínimo, eu tenho que acrescentar 5 moças, porque eu só posso ter no máximo 24, ou no máximo 19 rapazes. Então, como eu só posso ter aí, observa, só posso ter um máximo de 19 nos rapazes, no mínimo, eu preciso de 5 moças. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender. No mínimo, eu preciso de 5 moças, já que só são 19 rapazes. Então, a alternativa é. Nessa questão 6, o problema diz que da fase final de uma Olimpíada de Matemática participaram 840 estudantes de todo o Brasil. Seguindo a tradição desse tipo de Olimpíada, as medalhas de ouro, prata e bronze são distribuídas respectivamente na proporção de 1 para 2 para 3. Ou seja, uma parte é ouro, duas partes são prata e 3 partes são bronze. O problema continua dizendo que se sabe que 30% dos participantes ganhou alguma das 3 medalhas. Então, quem participou, 30% ganhou alguma das medalhas. E ele nos pergunta quantos estudantes ganharam medalha de bronze. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, desse total de estudantes, 30%, né, que está aqui, ó, 30% ganharam medalha. Então, quantos ganharam medalha? Inicialmente, os que ganharam medalha são 30%, observa, vezes 840. Esses ganharam medalha. Matamos 2 zeros em cima, com 2 zeros embaixo. O que é que sobrou? 3 vezes 84. Isso dá 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24, né? Fica 25. Então, 252. Ou seja, 252 medalhas. Tudo bem isso? Então, 252 medalhas. Agora, eu preciso saber quantas são de ouro, quantas são de prata e quantas são de bronze. O problema disse aqui para mim que a proporção é de 1 para 2 para 3. Ou seja, eu posso pensar da seguinte forma. Eu tenho 1x, que é ouro. Eu tenho 2x, que é prata. E eu tenho 3x, que é bronze. Certo? E quando eu junto esse 1x com esse 2x com esse 3x, vai dar o total de 252. Então, isso daqui é igual a 252. Vou dar uma arrumada nisso daqui para ficar mais bonitinho. Então, é isso que eu estou dizendo, ó. 1x que representa o ouro, mais 2x que representa a prata, porque o ouro é uma parte, a prata são 2 partes, e 3x representa o bronze. Isso daqui, quando eu somo, dá igual a 252.
Bom, você poderia pensar que bastaria dividir 252 por 6, né? Porque 1 mais 2 mais 3 dá 6. Não está errado, não. É exatamente isso que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho 6x igual a 252. Então, cada x desse vale 252 dividido para 6. Bom, vou fazer essa divisão aqui. 25 para 6 dá 4. Sobra 1 só. Esse 1 que sobra, quando eu junto com 2, fica 12, né? 12 por 6 dá 2. Ou seja, cada x vale 42. E aí fica tranquilo. Por quê? Veja só, o ouro é só 1x. Então, se eu quiser saber o ouro, 1x vale 1 vezes 42. Então, o ouro seria 42. Mas não é o ouro que eu quero. Vamos supor que eu quisesse saber a prata. A prata é 2x. O que é 2x? 2x é 2 vezes 42, dá 84. Beleza? Então, a prata seria 84. Mas eu não quero a prata, eu quero o bronze. Então, como que eu faço o bronze? Da mesma forma. O bronze é 3x. 3x quer dizer 3 vezes 42. Então, é só fazer essa continha. 3 vezes 42 vai dar o bronze. 3 vezes 42 dá 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. 126. Então, 126 medalhas de bronze aqui. A alternativa é. Mais uma questão. Esse probleminha aqui. Acho bem interessante essa questão. Probleminha de fração. O problema diz que essa figura que a gente tem aqui mostra 5 triângulos equiláteros. E aí ele pergunta a que fração da área da figura, olha, a que fração da área da figura corresponde à área sombreada. A área sombreada é essa áreazinha aqui, né? Qual é a fração da área da figura que essa área sombreada representa? E aqui, assim, perder o mínimo de tempo possível, porque tem uma dica que é simples aqui. Quando a gente olhar para essa figura, vamos imaginar, né, muitos de vocês responderam essa questão assim, que a gente tirasse essa parte, ó, tirasse essa parte. Quando eu digo tirar essa parte, é tirar esse triângulozinho aqui. Imagina que a gente tirasse esse triângulozinho que está aqui. Veja que se eu tiro ele, ele vai ficar reto, não é? Então eu tiro esse triângulozinho aqui. E o que é que eu faço? Eu acrescento ele desse lado aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer essa linha reta. Eu vou redesenhar aqui para deixar ela reta, para a gente ter uma ideia melhor disso. Então aqui a gente vamos supor, né? A gente vai supor que tem isso daqui. Então, supondo que fosse assim, tá? Então aquele triângulozinho que a gente tinha lá no canto, aqui nesse lado, a gente está transportando ele para cá, arrancou de lá e colocou ele aqui. Veja que quando isso acontece, o que é que vai ocorrer à minha figura? Ela perde essa parte, né? Ela perde esse triângulozinho aqui que eu retirei, mas ela ganhou, né? Porque eu não retirei, eu só mudei ele de posição, ele veio para cá. Mas aí quando você observa aquele triângulo desse lado, o que é que aconteceu com a minha figura? Ela virou um retângulo, não foi? E aí quando ela virou um retângulo, você observa que essa linha aqui, ó, que está atravessando, ela está dividindo esse meu retângulo no meio, tá bom? Então, se ela está dividindo o meu retângulo no meio, a parte que ficou embaixo é do mesmo tamanho da parte que ficou acima. Então, se é do mesmo tamanho, quer dizer que essa partezinha aqui, ó, representa metade. Tranquilo? Então, observa, vê se você tem em mente isso, né? É a maneira mais simples aí de você perceber. Então, se ela representa metade, ela é um meio. Então, a nossa resposta aqui é a alternativa C. Nesse problema, questão 8, a gente tem assim. Basílio comprou 3 cadernos iguais em uma promoção na qual o segundo e o terceiro cadernos eram vendidos respectivamente com 20% e 40% de desconto sobre o preço do primeiro. Então, o Basílio, quando comprava, tinha 20% no primeiro e 40% no segundo, né? Na verdade, 20% no segundo e 40% no terceiro.
a partir do preço do primeiro. No dia seguinte, terminada a promoção, observa isso, né? Terminada a promoção, Anselmo comprou 3 cadernos iguais aos de Basílio, todos sem desconto. Nossa pergunta é, percentualmente, quanto Basílio pagou a menos que Anselmo? Certo? Quanto foi que o Basílio pagou a menos que o Anselmo? A minha dica para responder essa questão de um jeito mais simples é a seguinte. Suponha que cada caderno que o Anselmo comprou, né? O Anselmo comprou sem o desconto. Então, suponha que cada caderno custou R$100. Então, no primeiro caderno, o Anselmo pagou R$100. No segundo caderno, o Anselmo pagou R$100. E no terceiro caderno, o Anselmo pagou R$100. Aí você pode dizer assim, mas como que eu posso supor que é R$100? Bom, o problema não disse o preço. Então, você pode supor o preço que você quiser. Supor R$100 é algo lógico. O que é que acontece, então, com o Basílio? O Basílio, quando foi comprar, ele pagou R$100 no primeiro. Então, o primeiro foi 100. No segundo, ele teve um desconto aqui, ó, de 20%. Então, em vez de pagar 100, ele pagou 80, certo? Que foi um desconto de 20%, ou seja, de 20 em 100. No terceiro caderno, em vez de pagar 100, ele teve um desconto de 40%. Como é 100, 40% quer dizer um desconto de 40. Então, em vez de pagar 100, ele pagou 60. Então, quando você fizer as contas aqui, você vai descobrir que o Anselmo pagou 300, né? Porque 100 mais 100 mais 100 dá 300. E o Basílio pagou 100 mais 80 mais 60. Dá 240. O que é que significa? Que o Basílio, vamos riscar aqui, o Basílio teve um desconto de R$60 em cima de 300. Não é assim? Não foi R$60, você não percebe? Era 300 e agora é 240. Então, ele teve um desconto de R$60 em cima de 300. Bom, eu só preciso saber quanto por cento isso é. E aí é fácil, pelo seguinte. Se eu tenho 60 em cima de 300, é só a gente dividir isso por 3. 300 por 3 vai dar 100. 60 por 3 vai dar 20. Então, eu tenho 20 sobre 100, ou seja, 20%. Tranquilo? Então, basicamente, a gente precisaria fazer isso. E aí, nós chegamos na resposta. Descobrimos que tem um desconto de 60 em 300. E esse 60 em 300, quando eu simplifico, vira 20%. Então, foi isso que a gente comentou aqui. O desconto é de 60 em 300. Né? Você entendeu porque é 60, essa diferença aqui. 60 em 300, quando eu simplifico por 3, vira 20%. Tranquilo, pessoal? Então, aqui o desconto foi de 20%. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Mais uma questão. Esse problema diz que 16 funcionários conseguem arquivar 400 processos por dia. E pergunta para a gente aí, se fossem 27 funcionários com a mesma capacidade dos anteriores, quantos processos eles arquivariam aí por dia, tá certo? Então, 16 conseguem arquivar 400. Se fossem 27, essa é a pergunta, quantos processos eles arquivariam? É aquela típica situação de regra de 3 simples, né? Você tem numa grandeza funcionários e esses funcionários, pelo que a gente leu aqui no problema, eles arquivam processos. Tem outros jeitos de fazer isso? Claro que tem. Mas, para a gente contemplar aqui o conteúdo, 16 funcionários arquivam 400 processos. Vamos utilizar a regrinha de 3 simples, né? Esse conteúdo que a gente estudou e que resolve isso daqui muito bem. Então, 16 funcionários, 400 processos. Se fossem 27, então, se fossem 27 funcionários, quantos processos? Vamos chamar isso daqui de X. E aí a gente sabe que quanto mais funcionários,
mais processos eles conseguem arquivar. Então, as nossas grandezas são diretamente proporcionais. E aí eu posso escrever 16 para 27 igual 400 para x. Veja que 16 não dá para simplificar com esse 27. Então, a melhor maneira de você resolver isso daqui de um jeito simples é simplificando quem? Esse 16, ó, com esse 400. E aí, esse 16 e esse 400, dá para a gente dividir por quanto? Você consegue enxergar daí? Por 8 seria uma boa, né? Se você não consegue por 8, simplifica por 2, tá? Na verdade, aqui dá direto para a gente simplificar por 16. Tá bom? Se você enxergou aí, é de boa, dá para simplificar por 16. Vou mais devagarzinho, vamos lá. Primeiro por 2, se a gente dividir 16 por 2 dá 8, 400 por 2 dá 200, beleza? Então, vamos repetir isso daqui, vai ficar assim, ó, 8 sobre 27 igual a 200 sobre x. Se ainda não está fácil para você, vamos continuar simplificando. O que é que eu vou fazer? Vou simplificar esse 8 e esse 200 de novo. O 8 e o 200 por 2. 8 por 2 dá 4. 200 por 2 dá 100. Então, vamos anotar aqui o que foi que ficou. Ficou 4 sobre 27 igual a 100 sobre x. E aí, já está mais fácil? Já consegue ver que dá para simplificar o 100 por 4? 4 por 4 dá 1, 100 por 4 dá 25, né? Beleza, agora ficou mais simples, então a gente tem 1 sobre 27 igual a 25 sobre x. Então, fizemos essas simplificações e aqui fica fácil, x vezes 1 é x, 27 vezes 25. Só a gente fazer essa continha aí, tá? 27 vezes 25. Não sei se isso é fácil para você, mas 25 vezes 25 é uma conta fácil aí, a maioria das pessoas deve saber quanto é. Então, é fácil de saber já a resposta, tá? Mas eu vou fazer a multiplicação aqui pra gente. Olha só. 5 vezes 7 é 35, vai 3. 5 vezes 2 é 10, fica 13. Tá certo? 2 vezes 7 é 14. Já pulei ali, né? 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. E aqui a gente soma 5. 3 mais 4 é 7. 5 mais 1 é 6. Então aqui, como eu já tinha adiantado, 675 processos, né? Alternativa é, tá bom? Então nesse caso, 675 processos. Probleminha de regra de 3 simples. Problema de número 10. A questão diz que em uma agência bancária, olha aí, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Percebeu que a gente tem 3 grandezas? Caixas, clientes, minutos. Tudo indica que a gente tem aqui um problema de regra de 3 composta. O problema pede para a gente considerar que nessa agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, olha lá, o que é que ele quer saber? O tempo, né? Veja que a gente já tinha tempo antes. O tempo médio necessário para que 5 caixas, olha, caixas, a gente já tinha passado por isso antes, atendam 42 clientes. A gente já tinha clientes antes. Então, naturalmente, um problema de regra de 3 composta. Quais são as grandezas? Caixas, certo? Qual é a minha outra grandeza ali? Clientes e, exatamente, minutos. Então, essas são as 3 grandezas nesse nosso problema. Pega lá os dados, olha. 2 caixas atendem 6 clientes em 10 minutos. 2 caixas, 6 clientes, 10 minutos. Pergunta, olha aqui embaixo, olha só. Ele quer saber o tempo necessário,
O tempo necessário é aqui, a quantidade de minutos, T. Vou colocar um T, poderia ser um X, a letra que você quiser aí. 5 caixas, então vamos colocar aqui 5 caixas, 42 clientes. Bom, vamos resolver esse negócio. O que é que a gente sabe daqui? Olha aqui comigo, ó. Eu vou fixar uma grandeza, adotar essa grandeza como referência. Eu costumo adotar a grandeza que tem a letra. Então, vamos colocar um maisinho aqui e vamos fazer a comparação com as outras grandezas. Então, essa daqui, ó, vai ser a minha referência. Agora, pensa comigo. Quanto mais minutos eu tiver, aqui, ó, quanto mais minutos eu tiver, mais clientes eu consigo atender, certo? Então, mais minutos, mais clientes. E outra, quanto mais minutos eu tiver, de menos caixas eu vou precisar. Tudo tranquilo? Então, reorganizando aqui nosso problema, escrevendo as razões, isso aqui vai ficar assim. 10 sobre T, essa é a minha referência, igual. Olha o que sobrou aqui. 6 sobre 42 é diretamente proporcional, né? Mais e mais, então 6 sobre 42 vezes. Agora 2 sobre 5 a gente inverte, né? Porque ela está com sinal trocado. Então aqui vai ficar 5 sobre 2. Vamos dar uma organizada nisso? Puxar para cá. Poderia simplificar, mas eu vou simplificar nesse exemplo específico depois que eu multiplicar. Então aqui vai ficar assim, ó, 10 sobre T igual. Quando eu multiplicar, observa, ó, 6 vezes 5 dá 30. Então aqui 30. 42 vezes 2 aqui embaixo dá 84. Então 30 sobre 84. E agora eu vou simplificar. Vou cancelar esse 0 do 10 com esse 0 do 30. Eu já falei mais de uma vez que esse tipo de simplificação pode fazer. Quando é que eu posso simplificar? Assim, ó. Eu posso simplificar quando eu tenho uma fração, o número de cima com o de baixo. Ou eu posso simplificar quando eu tenho duas frações, os dois de cima, um de cima com o outro de cima, ou um de baixo com o outro de baixo. Quando é que eu não posso simplificar? Aqui na cruz. Tá certo? Aqui eu não posso simplificar, nem aqui. Mas se for os dois de cima, os dois de baixo, ou um de cima com um de baixo, eu posso simplificar. Nesse caso eu cancelei esse 0 do 10 com aquele do 30. O que mais que dá para fazer? Vamos anotar o que sobrou aqui. E a gente dá mais um passo. Vamos escrever isso bonitinho. Olha só, ficou 1 sobre T igual. Veja que eu tenho 3 sobre 84. Eu vou simplificar isso, tá? 3 por 3, vou dividir aqui por 3. 3 por 3 dá 1. E 84 por 3, conta fácil, dá 28, tá? Então vamos deixar aqui 28. E aí acabou, né? T vezes 1, ó, dá T, só multiplicar cruzado ali. Então T vezes 1 dá T. 28 vezes 1 dá 28, então T igual a 28 minutos, beleza? Então, de um jeito mais simples aí, né, com menos contas e tal, a gente consegue chegar nessa resposta. E vamos para a nossa última questão aqui, né, alternativa D, 28 minutos. Nosso problema de número 11 diz que, para ilustrar uma pesquisa do colégio, uma estudante irá colar uma imagem baixada da internet. Sabemos que a ilustração escolhida tem resolução Full HD. E qual é essa resolução? 1920 por 1080 pixels. No outro modelo que a gente fez, a gente tinha uma imagem em 4K, né? Era 3840 por 2160. O jeito de fazer é o mesmo, inclusive a resposta é a mesma. Essa imagem deverá ocupar na página a largura de 8 centímetros. E aí o que é que eu quero saber? Eu quero, de modo a manter o aspecto original da imagem, saber qual deve ser a altura dela ocupada na página, certo? Então é como se eu dissesse o seguinte, ó, eu tenho uma imagem original
que está em pixels. Então, ela tem 1920 de largura, é uma imagem Full HD, por 1080 de altura. Então, 1920 por 1080. E aí, o que é que eu quero? Eu quero colar essa imagem. E quando eu colar essa imagem, esse 1920 aqui vai passar a ser 8 centímetros. E aí eu quero saber quanto é que vai ser essa altura, né? Já que essa parte, ó, passou a ser 8 centímetros, eu estou interessado em saber agora quanto é que vai ser essa daqui. Uma forma legal de você fazer essa questão, imagine que você conheça de imagem, você deveria conhecer de imagem, seria você entender que essa imagem 1920 por 1080 que a gente tem aqui, ela é uma imagem num formato que a gente chama de 16 por 9. Ou seja, ela tem 16 aqui por 9 aqui, tá certo? Eu vou mostrar isso fazendo conta, mas imagine que você sabe que essa é uma imagem 16 por 9 e você quer transformar ela numa imagem 8, né? Porque esse 16 vai virar 8 por x, vamos supor que aquela interrogação lá vale x. Então, uma maneira fácil de você fazer isso seria você perceber que já que esse 16 virou 8, ou seja, já que esse 16 se tornou a metade, né? Porque 8 é a metade dele, então esse 9 também vai se tornar a metade. Então, como esse 9 vai se tornar a metade, metade de 9 é 4,5. Então, esse x é 4,5. Esse seria um bom jeito de você fazer essa questão e fazer aí de um jeito rápido. Então, a gente sabe que a nossa resposta é 4,5. Agora, vamos supor, então, que você não conhece, né? Você não sabe que uma imagem Full HD ou 4K, ou seja lá o que for, ela é 16 por 9. Então, você, vamos dizer assim, só tem os conhecimentos que a questão te trouxe. A única coisa que você sabe é que essa imagem é assim. Ela é 1920 por 1080 e ela vai ser transformada assim. O 1920 vai virar um 8 e esse 1080 vai virar um x, digamos assim. Então, se você só sabe disso, você vai escrever o seguinte: 1920 dividido por 1080 vai ser igual a 8, né? Porque o 1920 virou 8, dividido por x. E aqui a gente vai fazer umas continhas. Matamos esse zero de cima com esse de baixo. Nada muito difícil, tá, pessoal? Nada muito difícil. Bom, ficou 192 por 108. E para facilitar aqui a nossa vida, vamos simplificar isso por 2, tá? Então aqui, ó. Dividindo por 2, o 108 que está aqui, esse 108, quando eu dividir por 2, ele vira 54, beleza? E esse 192, quando você dividir por 2, 19 por 2 dá 9. E vai sobrar 1, né? Então vai virar 96, porque eu vou ter 12 dividido por 2, que dá 6. Então vai virar 96, ou seja, você vai ter 96 sobre 54. E isso daqui é igual a 8 sobre x. Bom, beleza, eu vou puxar para cá para eu ter um pouquinho mais de espaço e vou simplificar de novo. Vou simplificar esse 96 e esse 54, você vê que dá por 2 de novo. Então, se eu dividir 96 por 2, eu tenho 48. Se eu dividir 54 por 2, eu tenho 27. E isso daqui continua sendo o meu 8 sobre x. Ou seja, o ideal seria que você simplificasse essa fração até não poder mais. E eu vou continuar fazendo isso. Se eu simplificar 48 e 27, agora só dá por 3, né? Vocês concordam? 48 por 3 dá 16. 27 por 3 dá 9. Certo? Então, dividir aqui, ó, por 3. 48 por 3, 27 por 3. E aí ficou 16 por 9. Beleza. 16 por 9 é igual a 8 sobre x. Veja que eu cheguei exatamente naquele comentário que eu tinha feito antes, né? 16 por 9, 8 sobre x. Ou seja, o 16 vira 8, se tornou metade. Então, o 9 vai se tornar metade. Vamos facilitar ainda mais a nossa vida aqui. Vou pegar esse 16 que você está vendo aqui em cima, ó, e esse 8. E vou simplificar por 8. 16 por 8 vai dar 2. E 8 por 8 vai dar 1. Então, ali vai ficar 1.
e aqui vai ficar 2. Vamos reescrever isso. Então, a nossa conta reescrita vai ficar assim. No lugar do 16 ficou 2 sobre 9, né? Que eu não mexi no 9. No lugar do 8 ficou 1 sobre x, que eu também não mexi no x. E vamos terminar a nossa continha aqui do lado. Multiplicando cruzado eu tenho 2x igual a 9. Perfeito, né? Então o x vale 9 dividido por 2. E todos nós sabemos que 9 dividido por 2 é a metade de 9, que vale 4,5, nesse caso 4 centímetros e meio. Então tá aqui realmente, esse é o valor de x, esse é o valor da altura, tá bom? Então encerramos essa parte também, espero que vocês tenham conseguido compreender. Espero que vocês tenham gostado aí das soluções dessa parte da parte anterior. Um abraço a todos e a gente se vê numa próxima. Valeu!